Olá, sejam bem-vindos ao canal Teologia Cristã em Detalhes. Meu nome é Sérgio Tavares e gostaria de convidá-los para refletirmos sobre um dos temas mais empolgantes das Escrituras, que é a grande tribulação, a volta do Senhor e o arrebatamento da igreja. Você sabia que as Escrituras nos dão certeza de que a grande tribulação ocorrerá? Você sabe o que é o arrebatamento? E qual a diferença entre arrebatamento e a volta do Senhor? Você sabe o que vai acontecer com quem for arrebatado, ou com quem permanecer aqui durante a grande tribulação, ou com quem não for arrebatado? Pois bem, fique até o final desse vídeo, pois esse tema realmente é interessantíssimo e nós vamos tratar com detalhes desse tema. Bem, se você ainda não se inscreveu no canal, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidá-lo para se inscrever e, ao final, se você gostar, comente, ative as notificações e compartilhe com quem você sabe que gosta desse tema. Inicialmente, eu gostaria de refletir com os senhores a respeito do período da grande tribulação. Quando ocorrerá a grande tribulação? Quanto tempo durará? Temos uma certeza bíblica de que este evento ocorrerá? Podemos observar hoje no cenário atual do mundo alguns sinais de que este evento está se cumprindo e realmente se cumprirá. Quando nós vamos ali no livro do profeta Daniel, nós observamos aquela famosa profecia das 70 semanas do profeta Daniel. Nós entendemos que até a 69ª semana já se cumpriu com a vinda do ungido, Cristo, e sua crucificação. Falta se cumprir, então, a última semana de 7 anos, que seria o período considerado da grande tribulação. No livro do profeta Daniel, ainda no capítulo 9, versículo 27, ele diz que nesse período será feito um acordo de paz, e esse acordo será rompido na metade, quando então surgirá o abominável da desolação, que nós entendemos ser o anticristo. Mais à frente, então, Jesus, no sermão profético, em Mateus 24, ele diz que nós deveríamos observar essa profecia do profeta Daniel, a respeito, inclusive, do abominável da desolação, que vai surgir de acordo ali com o sermão profético de Jesus, que nós podemos ver em Mateus 24, também em Marcos 13 e Lucas 21, vai surgir nesse período, um período de que vão estar ocorrendo diversos eventos catastróficos no mundo. Então esse anticristo vai surgir nesse período. Jesus fala que é o abominável da desolação, que vai surgir em um período de grande tribulação. Jesus usa esse termo, grande tribulação, que vai ser um período de grande angústia, de aflição, como nunca houve até aquele tempo, nem jamais haverá. Jesus está se referindo, então, a um período que não tinha havido até então e que esse período ocorrerá no final dos tempos. O próprio profeta Daniel, no capítulo 12, ele diz que vai ser um tempo de angústia como nunca houve. Quando nós vamos no livro do Apocalipse, lá nós vemos que em determinado momento João tem uma visão dos glorificados do céu. Ele vê uma grande multidão no céu, diante do trono de Deus. Então, um ancião que está lá naquele local diz para ele: esses são aqueles que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras, né? Que embranqueceram as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro. Então, mais uma vez, nós temos a certeza de que a grande tribulação, que é um período que ocorrerá no fim dos tempos, ele vai verdadeiramente ocorrer, porque é um evento que está profetizado nas Escrituras. Então, nós vemos que, de acordo com o sermão profético de Jesus, que é um texto paralelo com o livro do Apocalipse, especialmente com a abertura dos primeiros selos. Então, nós vemos que vai ser um período de guerras, rumores de guerras, de fome, de perseguição, de martírio, de mortes, de terremotos, eventos climáticos catastróficos vão ocorrer. O amor se esfriará, Jesus diz, o amor de muitos se esfriará. Esse amor se refere à apostasia que vai ocorrer nesse período. O apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses que Jesus não viria enquanto não ocorresse a apostasia e a vinda do anticristo. Então,
esses dois eventos precisam ocorrer antes da vinda de Jesus, da volta visível de Jesus. Então, esse período esses sinais, eles vão se intensificando. Nós já podemos observar hoje no mundo todos esses sinais: guerras, fome, perseguição a cristãos, à igreja, terremotos, eventos catastróficos, como, por exemplo, o aquecimento global, poluição de fontes de água, escassez de água, escassez de alimentos. O livro do Apocalipse traz também os eventos que ocorrerão nesse período, em paralelo ali com o sermão profético, especialmente, ele traz os juízos de Deus que virão sobre a humanidade nesse período, especialmente sobre o anticristo e os seguidores do anticristo e do falso profeta, que estarão ali. A tríade do mal vai estar agindo nesse período, juntamente com o anticristo, o falso profeta e o dragão, que representa, então, o diabo. Então vai ser um período de dificuldades. E hoje nós já podemos observar no mundo todos esses cenários, no que nos dão uma certeza de que as profecias elas já estão se cumprindo de alguma forma. O cenário já está se preparando para o cumprimento final, para a vinda do anticristo, especialmente, que é quando então vai se efetivamente se iniciar a grande tribulação, pois ele vem do início da grande tribulação, como disse o profeta Daniel, e ele vai romper então esse tratado de paz na metade e vai iniciar efetivamente a grande perseguição. Mas então temos a certeza: a grande tribulação é bíblica, a grande tribulação está profetizada e a grande tribulação vai ocorrer, porque hoje nós já vemos sinais desse período de aflições, de tortura, de dificuldades, que vai ocorrer no final do tempo. Nós hoje já observamos esses sinais e nos dão uma certeza de que as profecias estão se cumprindo, que elas realmente se cumprirão no futuro, quando então Jesus virá e arrebatará a sua igreja. Mas em que momento Jesus virá? Em que momento ocorrerá a volta do Senhor? Em que momento ocorrerá o arrebatamento? O que é o arrebatamento? Qual a diferença entre arrebatamento e volta do Senhor? Temos então uma certeza, de acordo com o que vimos até aqui. A grande tribulação ocorrerá. Hoje já observamos esses sinais desses eventos no mundo. Esses eventos profetizados tanto no sermão profético como no livro do Apocalipse. A questão é em que momento esses eventos, então, se intensificarão, de forma, então, que ocorra a grande apostasia, que é a negação da fé, a negação da obra de Cristo, a negação de Deus, e ocorrerá também, então, quando houver essa intensificação da grande tribulação, ou antes disso, ainda com o pacto de paz, surgirá o anticristo. Quando esses eventos todos ocorrerem, ou antes disso, de acordo com as visões teológicas diferentes, que eu não vou entrar aqui em detalhes, tem um vídeo aqui no canal que trata dessas visões teológicas, ocorrerá então o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor. Essas visões teológicas, elas não negam nenhum desses eventos, não negam nenhuma das verdades bíblicas. Apenas se diferenciam do arrebatamento da igreja, o momento do arrebatamento. Em que momento ocorrerá? Se antes da grande tribulação, na metade ou ao final, que vai depender do momento da volta do Senhor. Então elas diferenciam bem esses eventos aí, que os senhores podem consultar posteriormente vendo esse vídeo aqui no canal. Mas o que é o arrebatamento da igreja? Arrebatamento deriva da palavra harpazo, significa levar abruptamente, como se fosse um rapto da igreja, dos salvos em Cristo, levados ao céu para encontrar o Senhor dos ares. Esse momento ele é descrito ali em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, quando o apóstolo Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos receberão corpos transformados, e ambos serão levados ao céu num piscar de olhos, uma fração de segundos. Então, ambos receberão corpos espirituais, corpos glorificados, corpos celestiais para encontrar o Senhor. E a volta, então, de Cristo é a parousia, que as visões, então, vão diferenciar esse momento da volta visível de Cristo do harpazo, que é o arrebatamento, conforme nós vimos. Então, de acordo com esse momento que ocorrer em relação à grande tribulação, eu gostaria de refletir com os senhores o que ocorrerá com esses diferentes grupos, com quem for levado aos céus, com quem permanecer aqui durante a grande tribulação,
e com aqueles que não estiverem em Cristo. Ou seja, porque nesse período só vão existir dois tipos de grupos: os seguidores de Cristo e os seguidores da besta. Ou seja, alguns vão ser arrebatados antes, no meio ou ao final, de acordo com a visão teológica. Mas o que acontecerá então durante esse período da grande tribulação com esses diferentes grupos? Conforme vimos até aqui, de acordo com o livro do Apocalipse, podemos interpretar que nesse período da grande tribulação haverá dois grupos bem definidos: os seguidores de Cristo e os seguidores do anticristo ou da besta. De uma forma didática, para entendermos melhor o que ocorrerá com cada grupo, vamos dividir o grupo dos seguidores de Cristo de acordo com as visões teológicas. Os que serão arrebatados antes da grande tribulação, os que serão arrebatados na metade e os que serão arrebatados ao final da grande tribulação. Bem, os que forem arrebatados antes da grande tribulação irão desfrutar com Cristo, durante o período da grande tribulação, do banquete celestial, conforme dizem as Escrituras. Ficarão durante esse período desfrutando das bodas do Cordeiro no céu. Não precisarão se preocupar necessariamente com o que está ocorrendo aqui durante a grande tribulação. Ficarão os 7 anos com Cristo durante esse período e, ao final, retornarão, então, de uma forma triunfal com Cristo para estabelecimento, então, do reino milenar. Os que forem arrebatados na metade da grande tribulação, os que acreditam nessa visão teológica, eles passarão pelo menos a primeira parte da grande tribulação, a parte inicial, aqui na Terra. Eles acreditam que a grande tribulação virá verdadeiramente na segunda parte. A maioria desses que acreditam que vão ser arrebatados na metade. Ou seja, então eles não passariam pela pior parte da grande tribulação, que virá na segunda fase, nos últimos 3 anos e meio. Eles seriam arrebatados, então, na metade, e para as bodas do Cordeiro, e para desfrutar do banquete celestial com Cristo, e retornariam ao final de forma triunfal também para o estabelecimento do reino milenar. No entanto, passarão a primeira fase da grande tribulação aqui na Terra, ou seja, nessa primeira fase, certamente, apesar do acordo de paz que o anticristo fará, ele já estará efetivamente atuando, ele poderá haver alguma perseguição, os eventos provavelmente se intensificarão, esses eventos catastróficos, mesmo com o acordo de paz, mesmo com a tentativa do anticristo de trazer solução para esses problemas. Provavelmente os próprios juízos de Deus já estarão se intensificando aqui na Terra. Gostaríamos de enfatizar, logicamente, que as Escrituras dizem que os juízos de Deus, especialmente os juízos das trombetas e das taças, dos flagelos, não virão sobre os seguidores de Cristo, mas sobre os seguidores da besta, do anticristo. Os que ficarem até o final da grande tribulação, que é um grupo também que acredita que será arrebatado apenas ao final, ele vai passar todo o período de catástrofes, de perseguição à igreja, perseguição aos cristãos, de martírio. Passará todo esse período aqui na Terra, sofrerá a perseguição do anticristo, porque vai ser o pior período, a segunda parte. Provavelmente muitos morrerão. No entanto, apesar de todo o sofrimento e perseguição, ainda haverá arrebatamento ao final da grande tribulação, quando Cristo retornar, de acordo com essa visão teológica. Eles serão arrebatados para encontrar Cristo nos ares. E passará um breve período com Cristo na sua volta e retornará, então, para o estabelecimento do reino. O segundo grupo, então, são aqueles que não seguem a Cristo, que não estão salvos. Esses são os seguidores da besta, do anticristo, receberão a marca da besta, seguirão o evangelho do anticristo, a lei do anticristo, a ideologia. Esses participarão ativamente da perseguição, das mentiras, da tortura e até da morte dos cristãos. Esses perseguirão. Para esses não haverá salvação. Em determinado momento da grande tribulação, ao seu final, diz o Apocalipse,
que o próprio mal consumirá a si mesmo. Ou seja, esses que fazem parte da grande Babilônia, que é a falsa igreja, a igreja prostituta, a igreja do anticristo, eles, ao final, matarão a si próprios, sofrerão o castigo do seu próprio mal. Conforme diz em Apocalipse, as nações se voltarão contra a grande Babilônia, ou seja, contra a igreja do anticristo. Então, esses seguidores da besta, ao final, não terão salvação para eles. Serão lançados, com a volta de Cristo, no lago de fogo e enxofre. Conforme podemos ver até aqui nesse tema tão empolgante, a grande tribulação é uma certeza e ocorrerá conforme profetizado pelas Escrituras. Portanto, precisamos estar vigiando e atentos e preparados para o arrebatamento e para a volta do Senhor, não é verdade? E você? Você está preparado? Em qual momento você gostaria de ser arrebatado? Antes, durante ou após a grande tribulação? Eu espero que seja antes, não é verdade? Bem, é preciso decidir e estar preparado, porque esse é o momento que ainda há possibilidade de conversão e salvação. Porque, conforme nós vimos, chegará um momento em que não haverá mais possibilidade de salvação. Portanto, estejamos preparados, aguardando a volta do Senhor. Esse é o tema que eu gostaria de trazer hoje para reflexão. Se você gostou e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, comente, ative as notificações e compartilhe com quem você sabe que gosta desse tema. E até o próximo vídeo em Teologia Cristã em Detalhes.